A paz do Senhor, que bom estarmos mais uma vez conectados, usufruindo desse recurso tecnológico que tem sido uma bênção para nós nesses tempos e nessas plataformas digitais que nós podemos também dar continuidade ao ministério de pregação e de ensino da palavra de Deus. Que bom que você esteja aí do outro lado. Eu peço que neste momento você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e a oportunidade de aprender a Deus. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Jonatas Brasil. Há 20 anos nós estamos trabalhando ali na cidade do Rio de Janeiro, em uma comunidade chamada Pedreira, no bairro de Costa Barros. Temos realizado o nosso ministério ali pela graça e pela misericórdia de Deus. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a palavra de Deus. Nesses momentos que nós vamos passar aqui, nós estaremos estudando a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo um pouquinho mais cedo, um pouco mais adiantado, no sábado à noite, para fugir do tráfego intenso de dados que está acarretando a lentidão na internet no domingo pela manhã. Haja em vista a grande quantidade de igrejas que transmitem suas reuniões, e isso está fazendo com que há uma superlotação de dados no sistema e os nossos provedores brasileiros não estão preparados para isso, né? Muita gente trafegando na internet, muitas lives, muitos envios de dados, e isso acaba prejudicando um pouco a qualidade da transmissão. Então hoje nós optamos, por fazer esta live no sábado, para evitar um pouco, já o domingo de manhã, que é muito procurado. O que nós vamos, amados, estar estudando nada mais é do que a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, que gosta de estudar a Bíblia, eu te convido a você passar esses minutinhos juntamente com a gente para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. E a nossa igreja, ela adere ao currículo da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e como talvez seja do seu conhecimento, nós estamos estudando nesse trimestre, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Tem sido uma bênção, uma bênção. Você não pode ficar de fora dessa maratona de estudos e dessa série de estudos que está, inclusive, gravada. As aulas anteriores, da lição 1 até a lição 9, que foi a domingo passado, elas estão gravadas pelo Facebook da igreja e também pelo YouTube, a página de YouTube da nossa igreja, da página da nossa igreja. Então depois, posteriormente, você pode acessar as aulas anteriores, da lição 1 até a lição 9, para estar recuperando, talvez, o estudo desta carta que já gravamos. Esse material está todo disponível e está todo gravado e disponível no nosso site. Que bom, Hoje nós vamos continuar estudando mais um pouco da Palavra de Deus. Você aí da sua casa e eu aqui da minha casa, nós vamos estudar um pouco a Palavra de Deus. Se você não tem a revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, não tem problema. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque o que nós vamos estudar é a Palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, se você tem, você pode também participar do estudo. O que eu preciso e o que eu peço é que você disponibilize um tempo dos seus afazeres, do que você esteja fazendo agora, que você sente um pouco, pegue a sua Bíblia, separa esses minutinhos para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia, então você pode fazer uso da sua Bíblia. Abra na carta de Efésios, capítulo de número 3, e hoje, nesta lição, nós vamos dar continuidade ao versículo de número 14. Então, carta aos Efésios, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Nós vamos estar estudando esta parte que nos compete estudar no domingo.
né, a lição desse domingo, que é a lição 10, a 10ª lição. Amanhã, dia 7 de junho de 2020, ela tem por título a intercessão, oração intercessória do apóstolo Paulo aos Efésios. Texto áureo se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo começa escrevendo dizendo assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esse é o nosso texto áureo. E a verdade prática ele diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos no poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então nós vamos estar estudando a partir do versículo 14 desta carta. Nessa sequência de estudos da carta aos Efésios, você que está chegando agora na nossa live e não teve oportunidade de assistir às aulas anteriores, nós estamos estudando a carta aos Efésios versículo por versículo. Veja que maravilha, né? Você ter um entendimento, uma compreensão bíblica de versículo por versículo da carta aos Efésios. Nunca mais você vai olhar e ver a carta com os mesmos olhos. A partir desse estudo aprofundado que estamos fazendo, minucioso, detalhado, versículo por versículo, você vai olhar a carta aos Efésios e você vai ter um entendimento melhor, um esclarecimento melhor. Você vai compreender melhor a Bíblia, já que alguns dos nossos amigos e alguns dos nossos irmãos reclamam que têm dificuldade de entender a Bíblia. Então a escola dominical é extremamente importante porque é este o veículo a qual nós evangelizamos e ensinamos a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo vai começar a escrever, e o que nós vamos assistir a partir de agora é uma oração feita pelo apóstolo Paulo, pela intercessão do apóstolo Paulo. Que bênção! A oração intercessória, ela é uma maravilha. E a palavra de Deus fala que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Quem está acompanhando viu que nas aulas anteriores eu já falei sobre o poder da oração intercessória, que inclusive nós podemos pedir a um irmão ou a uma irmã em que nós supomos estar em um desenvolvimento espiritual mais elevado que o nosso, nós podemos pedir a ele que nos ajude em oração, que ore por nós. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se aquela pessoa ela vive uma vida de santidade, ela vive uma vida de proximidade para com Deus, ela tem uma qualidade, as suas qualidades diante de Deus aprovadas diante de Deus, né? Apesar das suas limitações humanas, mas que procura viver de acordo com a palavra de Deus, no centro da vontade do Espírito Santo. Aquela pessoa, o peso da oração daquela pessoa não tem o mesmo valor que o peso de uma oração que vive, de uma pessoa que vive na hipocrisia ou na falsidade, né? Na hipocrisia religiosa. Então, a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então, quando um santo, um justo, ele ora por outro, ele intercede por outro, o resultado dessa oração é quase que imediato, porque Deus atende a oração dos justos, né? Então, receber uma oração do apóstolo Paulo não é para qualquer um, né? É um privilégio muito grande. E a igreja de Éfeso vai receber esta oração via carta do apóstolo Paulo. Ela vai receber essa oração, é uma igreja privilegiada. Mas você não pode ficar de fora disso. Nós recebemos a oração, né, de alguém que é muito maior que o apóstolo Paulo. Nós recebemos a oração de um santo que intercedeu por nós. Quem foi? Jesus Cristo. Olha que maravilha. Eu gosto muito dessa oração de Jesus, que está registrada lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, se eu não estou enganado. Deixe-me ver aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 17.
narra a oração intercessória de Jesus. Para mim, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada, né? Porque é um momento em que Jesus ora pelos seus discípulos, ele intercede a Deus, o Pai, pelos seus discípulos, e nesta oração ele ora por mim e por você, né? Então, se alguém tem um salmo predileto na Bíblia, uma passagem predileta na Bíblia, né, e algumas pessoas colocam a Bíblia aberta nos salmos, outros gostam muito do Salmo 91 e deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu particularmente gosto muito desse capítulo de João 17, que narra a oração intercessória de Jesus por nós. Eu acho esse versículo lindo e esse eu tenho como meu predileto, porque fala que Jesus, levantando os olhos para o céu, Jesus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. E aí ele vai orando, é uma oração longa, ele vai orando, mas chega um momento que ele fala assim, no versículo 20: Eu não rogo, eu não peço, eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão, ao verbo no futuro aí, hão de crer em mim. Então, olha que coisa linda. Ali Jesus estava orando não só para aqueles 12 discípulos. Naquela oração intercessória ali, Jesus estava orando também por nós, por mim, por você, por todos aqueles que creem em Jesus. Então ele fala aqui: eu oro também por todos aqueles que hão de crer em mim. E sabe por quê que Jesus orava por mim e por você? Sabe para quê? Não é para você ficar rico, não. Jesus orava para mim e para você, não é para você viver uma vida financeiramente regalada, não. Não. Aqui fala: eu oro por aqueles que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui Jesus ora por mim, ora por você, para que nós permaneçamos na unidade da sua igreja. Ou seja, permaneçamos unidos em Cristo com a sua igreja. Olha que bênção, né? Uma oração intercessória do próprio Deus, né? O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, intercedendo por nós. Então, eu e você, nós já estamos debaixo de oração. E o apóstolo Paulo, ele vai seguir o exemplo de Jesus, o nosso mestre e Senhor, e ele vai fazer a mesma coisa. O nosso apóstolo Paulo, ele vai orar e ele vai interceder agora pela igreja de Éfeso. Ele estava preso em Roma, ele não poderia sair, não poderia ir para onde ele queria estar. Certamente, o desejo do seu coração era estar em Éfeso, visitar os irmãos em Éfeso, mas ele estava sob a tutela do governo romano, que o mantia aprisionado em Roma. Então ele faz essa oração à distância, ele intercede à distância. E é uma oração linda que nós vamos ver a partir de agora. Ele começa o versículo 14 dizendo assim: por causa disso, que ele vai dizer mais abaixo, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem aqui, os irmãos, que nós podemos fazer orações de várias maneiras. Podemos orar em pé, podemos orar deitado, podemos orar ajoelhados, nós podemos orar de qualquer maneira. Mas preocupa-me o fato de que esse costume tão primitivo da igreja de orar de joelhos, hoje em dia não esteja mais comum em algumas igrejas. E eu quero aproveitar isso daqui, é o momento de nós falarmos e conversarmos sobre isso. Não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivendo de uns tempos para cá, em que as igrejas oram, mas oram muito de pé. Não que seja proibido orar de pé. Como eu falei, você pode orar até deitado, você pode orar até debaixo do chuveiro, você pode orar de qualquer forma. Mas me preocupa
me preocupa que em alguns templos, em algumas organizações religiosas, a prática de se dobrar o joelho para orar já não esteja mais em destaque. E esta é uma das essa é uma das características da oração primitiva, a oração apostólica. Se você quer seguir o exemplo do apóstolo Paulo, você vai aprender a orar a Deus e quando você for orar, dobrar o seu joelho e orar. Que coisa linda, né? As nossas igrejas, Assembleias de Deus, que nasceram com esse hábito. É normal. Se você tem o hábito de chegar cedo na igreja, você chega, a primeira coisa que um assembleano faz, e a tradição da nossa igreja, é dobrar os joelhos ao chegar na igreja. Né? Que a gente não venha perder essa identidade. Isso é tão bíblico, né? Que a gente começa a ver aqui na carta aos Efésios. Não venhamos perder essa identidade, né? de chegarmos à igreja. Primeira coisa a fazer, antes de pegar o celular, antes de cumprimentar aquele irmão que está à direita, à esquerda, à frente ou à sua retaguarda, é você dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Este costume assembleano deve continuar. Não podemos abrir mão disso. Ter o hábito de orar de joelhos. Como eu falei, não estou desmerecendo os outros métodos de oração. Você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar deitado, não importa. Mas também não podemos esquecer de fazer o hábito de dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Não só os nossos joelhos, né? Mas também dobrar o nosso orgulho, dobrar o nosso eu, o nosso ego, né? Porque dobrar os joelhos, ajoelhar-se, é um sinal de ação. É um sinal de reconhecer a sua inferioridade diante de um Deus que é grande e soberano. Então, junto com os joelhos dobrados, aprendamos também a dobrar o nosso orgulho. Aprendamos também a dobrar a nossa vaidade, a dobrar o nosso eu, a nossa vontade. Tudo isso deve estar dobrada diante de Deus, ou seja, em sinal de humilhação. Então o apóstolo nos ensina. Nós vamos ouvir a oração dele agora neste momento. Ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então veja bem, do qual toda a família no céu. Ele não fala as famílias do céu, porque se ele falasse as famílias no plural, no céu, daria a ideia de que no céu tivessem grupinhos familiares, tivessem círculos familiares, tivessem pequenos grupos familiares. Não é isso que fala aqui. Aqui fala de uma unidade maior. Aqui fala de uma grandeza. Fala assim, do qual no singular, toda a família nos céus. Ou seja, o céu, a casa do Pai, é vista como uma grande família. Uma grande família de que forma? Em que todos são irmãos. Em que todos se amam. Em que todos se respeitam. Numa grande fraternidade. Olha que coisa linda. Isto é o céu. Isto é o céu. Esta fraternidade, esta grande família. E aqui fala, né, que essa família, ela que invoca o nome de Deus não só nos céus, mas na terra. Então, a fraternidade, viver uma vida de fraternidade, de reconhecer o irmão, de ver o irmão como membro, mesmo não tendo vínculo sanguíneo, mas você tem vínculos de amor com o seu irmão, isso é uma característica da família de Deus. Tanto a família que já está no céu, como a família que já está na terra. Por isso que na nossa oração que Jesus nos ensinou, ele disse: seja feita a tua vontade, como? Assim no céu como na terra. Nós temos que aprender aqui na terra a viver em harmonia e em fraternidade com os nossos irmãos. Porque se não formos capazes
de viver em harmonia, em fraternidade com os nossos irmãos, nós não podemos fazer parte da família e da fraternidade que já está no céu. Então, tudo aqui nesta terra é um grande ensaio, é uma grande preparação. Então, vamos aprender a família de Deus que hoje habita a terra. Porque, quem sabe amanhã ou depois, nós estamos fazendo parte da família de Deus que habita os céus. Amém? É esta a orientação e essa visão do apóstolo Paulo, do qual, no singular, toda a família nos céus. E isso eu posso pensar a igreja, a unidade, aquilo que Jesus falou, a unidade. Né? Todos os irmãos, a fraternidade no céu e também a unidade e a fraternidade também na terra. Então, eu vejo o outro irmão como meu irmão, não como primo, né? Não como primo, como outro irmão também em Cristo Jesus. Então, ele fala sobre esta família. Parte da nossa família já está no céu, e nessa família eu incluo todos os nossos irmãos que já partiram para o Senhor, que já estão na eternidade com Deus, né? Eles estão vivendo no paraíso com o Senhor. Todos aqueles que já partiram fazem parte da família do céu, e nós que ainda estamos ainda, né, por um pouco de tempo, vivendo aqui a nossa peregrinação nessa terra, até cumprirmos a nossa missão e encerrarmos a nossa missão por aqui, nós permanecemos aqui fazendo parte da família de Deus na terra, ou seja, da Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo, ela é composta pela família de Deus. Família esta que parte está na terra, no globo terrestre aqui, e parte está no céu. Esta é a Igreja de Cristo, visível e invisível. É a Igreja de Cristo que se pode ver e a Igreja de Cristo que não se pode ver, porque já está em espírito no céu. Isso é uma bênção. Versículo de número 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito, pelo seu Espírito no homem interior. Vamos estudar o versículo 16. Por que Paulo se ajoelhou? Qual era o objetivo da primeira oração, o primeiro objetivo da oração intercessória do apóstolo Paulo? Ele vai falar aqui no versículo 16. Ele vai dizer para os Efésios, olha, eu estou de joelho, eu estou orando por vocês, primeiro, para que, segundo a riqueza da glória de Deus, ele vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com o poder do Espírito Santo no seu homem interior. Ele tá dizendo, olha, eu estou orando por vocês para que o Espírito Santo de Deus fortaleça vocês interiormente, para que vocês sejam fortalecidos no homem interior. E fortalecidos por quem? Pelo Espírito Santo. E aqui a gente abre algumas verdades no versículo 16. Existe um homem exterior e existe um homem interior. Quando você vai na frente de um espelho e você se vê, você não é o que está no espelho. É muito importante você ter esta percepção espiritual. Você não é a imagem que você vê no espelho. E olha que algumas pessoas nem gostam, né? Algumas pessoas são tão, como é que eu posso dizer? Elas não gostam nem de olhar a sua imagem, né? Complexo, né? Há um complexo de inferioridade, um complexo, se acham feias, né? Se acham feias, não são capazes de olhar no espelho para se ver. As pessoas não são capazes de fazer isso. Mas para você, né, eu quero te tranquilizar. Eu não sei se isso vai te ajudar, mas eu acho que isso vai te ajudar muito. Te tranquilizar e dizer que você não é o que você vê no espelho. Você não é isso. Você está nisso. Dentro desse corpo exterior existe um eu, um corpo interior, que habita esta carcaça que é o seu corpo material. Então,
não se preocupe. Quando você for olhar no espelho da próxima vez, você olha no espelho e você fala assim: eu não sou isso, eu estou nisto. Porque a gente está nisso, é o nosso casulo, esse corpo é o nosso jumentinho que nos leva aonde que nós queremos, é o jumento que nós estamos em cima. Mas que após, né, a deterioração física, após os problemas que certamente surgirão, os problemas físicos devido até ao avançar da idade, que debilita, né, as funções, os nossos órgãos, que vão ficando com o passar do tempo, cada vez mais prejudicados, trabalhando com mais lentidão, a gente vai passando por um processo como um ferro exposto ao ar, em que ele vai oxidando, nós vamos também oxidando. O homem exterior, né? Ele vai se oxidando, ele vai se enferrujando, né? Ele vai ficando cada vez mais debilitado com o passar da idade. Mas olha que coisa interessante. A palavra de Deus fala que quando o homem exterior ele se enferruja, ele se corrompe, ele se deteriora, a palavra de Deus diz que o homem interior se renova. Olha que coisa interessante. Então você é capaz de ver em um corpo velho uma pessoa extremamente cheia de vida. Você é capaz de encontrar em um corpo velho uma pessoa extremamente cheia de vida e cheia de Deus, cheia de entusiasmo. Porque a palavra de Deus fala que quando o homem exterior se corrompe, se deteriora, o homem interior ele se renova, ele se fortalece, ele se edifica. Então olha que coisa maravilhosa, né? E o apóstolo Paulo, ele não está preocupado com o homem exterior, não. O apóstolo Paulo, ele está preocupado com o homem interior. E eu acho também que essa também deva ser a nossa preocupação. Às vezes eu vejo algumas pessoas muito preocupadas com seu corpo físico. Eu acho que isso é válido até certo ponto. Deixa eu explicar. É válido você se cuidar, você praticar esportes, você se cuidar, isso é tudo válido, né? Faz bem, porque apesar do corpo exterior, né, do homem exterior, há uma responsabilidade deste bem, né, que Deus nos deu para a gente usar. Quando você mora numa casa alugada, não é verdade? Você tem a obrigação de devolver esta casa ao sair para o dono, para o proprietário. Você tem a obrigação de devolver esta casa da melhor maneira possível, né? Então, o nosso corpo, que é a nossa casa alugada, que nós moramos aqui nesta terra enquanto vivemos, temos a obrigação de devolver para Deus o nosso melhor também no nosso corpo físico. É tanto que a Bíblia fala que aquele que destrói o corpo físico, Deus também o destruirá. Então, o corpo físico, ou seja, a nossa casa alugada, nós também temos responsabilidade para com ela. Né? Não é porque assim, porque eu sou o homem interior que importa, eu posso esculachar a casa exterior. Não, é tanto que a Bíblia fala, né? Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. E aquele que destrói o templo do Espírito Santo de Deus, diz a palavra que Deus o destruirá. É por isso que a igreja, ela afirma que é pecado a pessoa fumar maconha, né? É pecado a pessoa fumar cigarro, é pecado a pessoa beber. Por quê? Porque não é que tenha na Bíblia lá um versículo dizendo não fumeis maconha. Não é que tem isso na Bíblia. Na Bíblia não tem nem isso. Não tem não cheirais o pó. Não tem na Bíblia isso. Né? Mas por que é pecado? Porque são substâncias tóxicas que ao serem ingeridas no organismo, elas prejudicam e matam o corpo. Prejudicam o corpo. Então tudo que prejudica o meu corpo é pecado. Por isso que fumar é pecado. Por isso que beber álcool é pecado. O álcool, ele é prejudicial ao organismo. Por isso que o beber álcool é pecado. Por isso que fumar, cheirar,
tudo isso é pecado. E aí eu quero incluir também, sempre eu gosto de fazer essa observação, que se tudo que prejudica o corpo é pecado, se você, por exemplo, é diabético, você foi, o médico diagnosticou, você é diabético, o médico disse, olha, você não pode comer doce, tá certo? E aí você já tem um resultado médico, você já tem ciência que você é diabético, aí você fala assim, ah, eu vou comer um doce. O que tem eu comer um doce? Saiba de uma coisa, que a partir do momento que você comeu o doce, é a mesma coisa que você estivesse fumando, que você estivesse bebendo, que você estivesse cheirando pó. A mesma coisa. O pecado é o mesmo. Porque é tudo que prejudica o seu corpo. Isso que é o pecado. Tá entendendo? Então é que a gente não fala, né? É igual aquela pessoa que foi no médico, o médico receitou e diz assim, Você vai ter que parar. o que houve? Tô te mostrando. Tá ruim? Desliga, abre aqui. Só um instante. Igual você tá saindo de chapéu e óculos na filmagem. Aqui. Você tá de brincadeira, Cassiane. Ah! A Regina tá se desmanchando de tanto. Olha que legal! Eu tô saindo de chapéu e óculos. Vê lá, vê se tô saindo de chapéu e óculos. Vê lá. Tá saindo de chapéu e óculos? Gente! Deixa, agora deixa. Deixa assim. Não, Não. igual porque você tá igual uma pessoa. O quê? Não, deixa assim. Agora vai ficar. Irmão, foi sem querer. Estão falando que eu tô saindo aí de chapéu e óculos. Ah, mas foi o celular que colocou. Eu não apertei nada, não. Não quer que tira, Não, deixa, Nivaldo deve agora saber vai. como é que faz pra tirar. Agora deixa aí. Deixa Tem aí. certeza? Tira, não, deixa aí. Já tô na metade aqui do coisa. Daqui. Mas o Gabriel tá usando. Ai, Jesus. Olha só, meu Deus. Olha, não foi culpa minha não, tá? Alguma coisa que você colocou Alguma aqui. coisa que eu esbarrei aqui, que eu tô saindo de chapéu. Agora vai ficar, deixa assim, tá Não vai ótimo. gravar outro, não? Não, vambora, deixa. Vai ficar de chapéu e óculos, essa foi embora. Ai, Jesus, daqui, deixa o celular aqui comigo. Mas o Biel tá usando. Ah, tá. Ai, até que ficou legal, velho. Você tá igual o Valdomiro. Eu não tô me aguentando de ver, eu tô igual o pastor Valdomiro. Ai, Jesus, essa ficou boa. Essa vai ficar na história da igreja. Deixa lá. Deixa assim, agora vai assim mesmo. Todo mundo aqui Cadê? dessa preta. Quem tá aí? Alexandra. Gente, mas olha, eu vou te falar. Gente, por Deus, não foi eu que fiz isso não. Eu apertei o negócio aí, alguma É porque tá gravando no meu celular. Vamos continuar. Agora vai ficar assim. É bom que essa vai ficar na live histórica da igreja. Eu cheguei a ficar com calor agora. Abre aqui pra mim, por favor. Eu cheguei a ficar com calor agora de tanto que eu ri, gente. Mas foi muito... Imagina que coisa, cara. Olha você. Continua, você bota a mão, o óculos tá aí. Tá bom, deixa assim. É bom que essa live vai ficar histórica aí pra igreja. Tá bom. Deixa aí. Essa live vai ficar histórica para a igreja, deixa assim mesmo, tá bom? É bom que vocês não estão vendo as minhas olheiras. Ai, Jesus, deixa eu me concentrar aqui. O que eu tava falando mesmo? Ai, cara, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Vamos voltar de novo. O que eu tava falando? Ah, sim, eu tava falando sobre o homem, o corpo exterior. Então vamos supor, uma pessoa que tem problema de pressão, né? Ela tem problema de pressão. Ela... Ai, meu Deus, o negócio agora é ficar sério. Uma pessoa que... Eu não tô conseguindo, Jesus.
lá. Eu não tô... Eu tô me vendo de chapéu e de óculos, mas tudo bem. Gente, mas o que a tecnologia faz com Oh, meu Deus do céu, mas vamos lá. Oh, meu Deus, Jesus amado. Vamos lá. Então, uma pessoa que tem a pressão alta, ela foi no médico, o médico já diagnosticou com pressão alta, né? Então ela não pode comer sal. Vamos supor que ela resolva comer sal. Ah, não, eu vou comer sal, vou comer uma carne aqui bem salgada, uma picanha aqui bem salgada, eu vou comer. Vamos supor que ela resolva fazer isso, né? Ela está pecando. Ela está pecando. Ela está igual que estivesse fumando um cigarro, bebendo uma cachaça, cheirando pó. A mesma coisa. Ela está prejudicando o homem exterior. Ela está prejudicando o homem exterior dela, tá certo? Mas aqui o apóstolo Paulo fala de um homem interior, né? Então o que me preocupa às vezes é que as pessoas ficam muito preocupadas com o exterior, né? Às vezes você passa nas academias e você vê homens e mulheres com os corpos esculturais, né? Esculturados. E aí todas as vezes que eu observo isso, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Será que por dentro também, o corpo interior, será que por dentro trabalhado? Será que por dentro também, né, é bem trabalhado isso? É bem exercitado? Ou você tem uma beleza externa e uma feiura interna? Porque às vezes o que mais acontece é isso, né? Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o seu exterior, com o homem exterior, que o homem interior está morrendo. Porque para um homem exterior, ele precisa de exercício, precisa de uma boa alimentação, precisa de uma boa dieta, uma boa regra de exercício. E um homem interior também precisa. Um homem interior também precisa. Precisa exercitar, que nós vamos aprender agora uma série de exercícios, que nós vamos falar daqui a pouco, o exercício do homem interior. Ele precisa se alimentar da palavra, também precisa se alimentar da palavra, precisa exercitar. Então, esse homem interior, ele também tem que ficar bonito. Eu vou usar a linguagem aqui, ele também tem que ficar sarado, você está entendendo? Também tem que ficar sarado. Não é só o homem exterior, não. O homem interior também tem que estar sarado. Então aqui fala que o apóstolo Paulo, ele estava de joelhos, orando pela igreja de Éfeso, para que os efésios tivessem o quê? Diz aqui, ó, para que vos conceda, sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo. Então, regra número 1. O Espírito Santo é que nos fortalece. Não o nosso exterior, né? Mas o nosso homem interior. Aquele que não se corrompe, aquele que não envelhece, aquele que não morre. Sim, aquele homem interior, ele não morre. Aquele homem interior, ele sempre se renova. Não é verdade? Quando formos morrer, o que vai ser morto é o homem exterior que vai ser morto. Mas o interior, sempre em renovação. Sempre em fé. Eu lembro do meu avô, né? O meu avô, já de idade, né? Com seus 90 anos, andando e devido ao peso da idade, né? Andando, arrastando os pezinhos, né? Tudo muito lento pela idade, andava arrastando os seus pés, não enxergava mais direito, acredito que só enxergava um palmo à frente do seu rosto, tudo muito embaçado devido às cataratas. Escutava também muito pouco, né? A velhice, né? A deteriorização do corpo exterior às vezes nos assusta, né? E o meu avô era assim, nessa situação, né? O meu avô nessa situação. Mas pensa num homem de fé. Pensa numa pessoa que tem intimidade com Deus. Gente,
o corpo dele já estava cansando, já estava parando. O seu corpo já estava dizendo, o seu corpo exterior estava dizendo assim, chega, não dá mais. Mas dentro dele, no íntimo da alma dele, ele era um garotão, ele era um jovem, ele estava cheio de vida, ele estava cheio de presença de Deus, ele estava cheio de vontade de Deus. Entende? É isso que eu estou falando. Às vezes eu acho até engraçado, né? E já que a gente está com uma live engraçada e diferente hoje, né? Sem querer ficou assim, então vamos nos divertir. Divertir e aprendendo, né? Aprendendo a palavra de Deus de uma forma interessante. É interessante que o meu avô, quando não estava escutando muito bem, a gente colocava ele sentado perto do rádio e às vezes dava aquele comercial de música profana, de samba, de alguma coisa mundana, samba, um pagode. Só que meu avô estava tão cheio da presença de Deus, eu não sei o que acontecia, eu acho que era espiritual isso. Como ele não ouvia direito, a gente fala assim, meu Deus do céu, deixa eu desligar o rádio. Às vezes aquelas músicas pesadas, senta, aquelas músicas profanas. O meu avô tampava falar em mistério. E não era coisa da mente dele, não. Eu acho que os anjos trocavam a música e no ouvido dele ouvia os lindos acordes do céu, a beleza do céu, os louvores do céu. Sabe, nada mais na terra lhe causava mais perturbação. A gente corria para desligar o rádio. Meu Deus do céu, meu avô escutando uma coisa dessa. Mas quem disse que ele estava escutando isso? Ele já estava tão perto do céu, ele já estava tão próximo do céu, que ele já escutava as lindas melodias do céu. Então ele era capaz de falar em línguas estranhas, mesmo no meio daquela situação tão difícil, né? É isso que a Bíblia fala. Quando o meu homem exterior se corrompe, o meu homem interior se renova. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar. Eu tenho orado e pedido a Deus por vocês, Efésios, para que vocês sejam fortalecidos no Espírito Santo. Meu irmão, se nós estamos nos sentindo fracos, debilitados, nós temos que pedir graça e força ao Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 17. Vamos avançar aí. Para que mais que ele estava orando? Então você viu que o primeiro motivo da oração dele foi para que sejamos fortalecidos, o nosso homem interior seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Você pode orar sim também para aquela pessoa que você ama. Você pode orar para aquela pessoa. Você pode interceder, Senhor, dê forças a ela. Que o teu Espírito Santo a ajude a passar por essa situação difícil. Que coisa linda, né? A oração intercessória. É o momento que você esquece um pouco do seu eu. É o momento que você esquece, para de olhar um pouco para o seu umbigo, para a sua dor. E você passa a olhar para a dor do outro, para a necessidade do outro. Isso é importante. Então, você diz assim, Senhor, abençoa o meu irmão também, que precisa ser fortalecido. Então, esse foi o primeiro critério de oração. Ele orou para que sejamos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. E no versículo 17, ele fala o segundo motivo para que ele orou. Para que o apóstolo Paulo orou? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor. Então, primeira causa, segundo objetivo, para que Cristo habite em vosso coração. Isto é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus não é um protocolo que se faz de boca para fora. Aceitar Jesus não é o fato de você levantar a sua mão. Mas aceitar a Jesus é permitir que Cristo habite em seu coração. Se você teve a oportunidade de ler o livro que eu te indiquei, Porcos na Sala, não deixe de ler. Esse livro é muito importante. É um livro pequeno, é um livro muito antigo,
mas que traz uma mensagem muito interessante. Como é que é o coração do homem pecador e como é que é o coração do homem convertido. Né? E esse livro, que tem por título Porcos na Sala, fala exatamente sobre isso. Não deixe de ler. Vai falar quando Cristo vem habitar no coração do homem. Então, aceitar a Jesus é entregar a sua vida a Jesus Cristo e permitir que Ele habite em nosso coração. E é claro, quando Jesus vem morar no nosso coração, começa uma mudança de dentro para fora. A mudança genuína e verdadeira, ela só é de dentro para fora. Jeremias uma vez perguntou: pode o leopardo mudar a sua mancha? Não. O leopardo, por mais que ele role na lama, por mais que ele pule nos rios, por mais que ele esfregue, ele não consegue tirar as manchas da sua pele. Porque as mudanças, ela não vêm de fora para dentro. E quando é que o leopardo ele consegue ter a mudança? Quando dentro do seu ser, dentro daquele animal, na estrutura daquele animal, uma célula é modificada, acontece uma mudança genética, acontece uma transformação genética. Essa transformação genética faça com que nasça leopardos albinos, nasça um animal de cor diferente, porque houve uma mutação no seu gene, dentro da estrutura, do DNA, no interior, houve uma mudança. E essa mudança, essa mutação, ela vai transformar o exterior do leopardo. Ele pode nascer albino, ele pode nascer com mudanças, porque houve uma mudança primeiramente interna. Então, Cristo habitando em nós, é Cristo mudando o nosso DNA. É Cristo mudando, é Cristo transformando a nossa natureza pecaminosa. É Cristo mudando o nosso caráter. Irmãos, a coisa é séria, é muito mais séria do que a gente pensa. Cristo morando em nós é permitir que de dentro para fora Ele venha fazer a mudança necessária para a nossa salvação. Amém? Então Ele ora por duas coisas. Nós já vimos agora. Primeiro, Ele ora para que sejamos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. E segundo, Ele ora para que Cristo habite em nosso coração. Ah, irmão, como é que eu sei que Cristo está morando no meu coração? Existe uma maneira de você fazer. Assim como para saber que você tem um coração grande, que a sua válvula bicúspide, tricúspide está com problema, que você está com problema, você vai fazer um eletrocardiograma e você vê e analisa o seu coração, existe um exame também que eu e você podemos fazer para saber se Cristo habita em nosso coração. Claro, obviamente que não é o eletrocardiograma, porque aquilo ali vai ver o seu órgão, o seu coração, né, enquanto órgão. Mas existe também um exame, ou melhor, um autoexame que nós podemos fazer para saber se Cristo está habitando em nosso coração. Como eu faço? Esse é o check-up, esse é o exame. Você faz a seguinte medição: a minha quantidade de amor que eu tenho na minha vida. A maneira como que eu amo. A maneira como que eu amo o meu outro, amo o próximo, ela revela se Cristo habita no meu coração ou não. Esse é o exame. O eletrocardiograma é para saber a pulsação do coração. E o exame do nível de amor, e o nível de amor é para saber se Cristo de fato está no seu coração. Porque ele fala aqui, ó, versículo de número 17 ao final, a fim de que, estando arraigados, ou seja, estando enraizados, e diz mais, e fundados, aqui fala de fundação, fala de alicerce, no amor. A identidade cristã, irmãos, é o amor. Nós já falamos isso e vamos falar. Hoje eu quero ir muito além do que falar por teoria, porque falar de amor é falar por teoria. Eu quero falar de caridade. A caridade é a prática do amor. Né?
Porque falar de amor a gente fala, a lição toda está falando isso. Como cristãos temos que amar, como cristão temos que amar, como Jesus amou, como cristão. Vai falar muito na teoria, mas hoje nós queremos amarrar algumas práticas aqui. A gente tem que sair dessa aula com uma lista prática do que devemos fazer para amar. Para amar. Não vamos ficar só na teoria, não. Não vamos ficar só na teoria, não. Então diz aqui, ó. Estando arraigados. O que é arraigado? É criado raízes. Enraizados. Permitir que o amor de Cristo, ele enraize em nós. Isso requer tempo, né? Isso requer tempo. Uma árvore, para crescer as raízes, ela precisa do vento. Que cada vez que o vento balança ela vai criando raízes do lado da esquerda, da direita, ela vai aprofundando as suas raízes. Então, permitir que Cristo construa em nosso coração esse amor, isso é uma bênção. E como é que eu sei o nível que eu estou do meu exame, do meu coração, para saber se Cristo mora em mim? Primeira coisa, eu gosto de falar que existem 3 níveis de amor que nós podemos ter. Primeiro nível de amor é o amor que nós temos por nossos familiares, amigos e conhecidos. Esse é o nível básico, é o nível que se espera que qualquer pessoa tenha, né? O amor pelos seus familiares, pelos seus amigos, por seus conhecidos. Então nós cuidamos das pessoas a quem nós amamos. Nós cuidamos, nós separamos tempo para as pessoas a quem nós amamos, né? Esse é o nível número 1. Então, por exemplo, se um filho seu fica doente, você vai visitar. Se um tio seu fica doente, você vai visitar no hospital. Esse é o nível 1. Mas, se você quer ver se realmente Cristo habita no seu coração, você tem que analisar o nível 2, de uma profundidade maior. Que nível 2 é esse? É aquele que é capaz de amar a quem não conhece. É o desconhecido. Então observa que a profundidade vai ficando maior. Agora, você não vai fazer o bem só para as pessoas que você conhece. Você não vai fazer o bem só para aqueles que são seus amigos, seu parente, seu familiar, o seu amigo, o seu conhecido. Não. Agora você está num nível, que é no nível 2, que você é capaz de fazer o bem a uma pessoa que você nunca viu, a um desconhecido, a uma pessoa que não tem vínculo nenhum com você, a uma pessoa que você encontrou no metrô. Estava subindo, ele estava uma velhinha com dificuldade de subir as escadas, e você, cheio de coisa para fazer, você parou e disse, posso lhe ajudar a subir as escadas? E você auxiliou aquela senhora a subir as escadas. Você foi no hospital, mas você foi ao hospital não para visitar o seu parente. Você foi no hospital para visitar as pessoas que você nunca viu, as pessoas que você não conhece, mas que sabe que estão sofrendo. E muitas das vezes até abandonada por aqueles que são seus familiares e que agora depende de você a fazer esse bem. Então, esse é o nível 2. É o nível em que a pessoa ela é capaz de fazer o bem a desconhecido, a pessoas que elas não têm vínculo nenhum. E muitas das vezes, o que acontece com nós cristãos? Nós paramos no primeiro nível, nós não evoluímos, nós não crescemos. Nós ficamos no primeiro nível e ficamos ali como se tudo tivesse bom. Não, primeiro eu, depois aos meus, aos outros nada. Então isso é egoísmo, isso não é amor. Entende bem? Então isso também os animais fazem. Vai tirar lá um tigre da tigresa, vai tirar lá o pintinho da galinha. Ela também faz isso. Isso os animais também fazem. Mas Deus quer que nós vamos além. Deus quer que nós vamos mais além. Entende? Deus quer que a gente evolua. Deus quer que a gente vá para o nível 2, que é a capacidade de amar a quem nós não conhecemos. Você é capaz? Para pensar que agora a coisa fica. Talvez por um filho você faria. Talvez por um parente você faria. Talvez por um amigo até você faria. Mas você é capaz de largar o conforto. Agora não, que a gente não pode ir, né? Tá tudo fechado. Mas você seria capaz de largar o conforto do seu sofá no final de semana, ir no presídio, visitar, levar a palavra de Jesus a quem você não conhece? Você é capaz
de no final de semana, depois de uma semana toda de trabalho, cansado, você pegar a sua Bíblia e dizer, eu vou no hospital porque alguém pode estar precisando de mim. Alguém, eu não sei. Graças a Deus meus parentes estão bem, meus filhos estão bem, minha família está bem. Mas eu vou lá porque talvez alguém precise de mim. Eu vou lá orar por alguém. Eu vou ver se tem alguém precisando de ajuda. Eu vou lá. Esse aí é o nível 2. É um nível que você é capaz de fazer o amor, fazer o bem e fazer a caridade para quem você não conhece. Conta uma história de uma velhinha que estava morrendo no leito do hospital. E a sua família tinha abandonado, ninguém ia visitar. E uma médica, uma vez, se compadeceu daquela velhinha, porque não tinha ninguém por ela. Às vezes ela se sujava e dependia do hospital para conseguir fraldas descartáveis para colocar nela. Às vezes ela gemia de dor e não tinha ninguém por perto para chamar a emergência. Ela precisava dos enfermeiros para que, quando a ouvissem, pudesse a socorrer. E essa médica, ateia, não acreditava em Deus, ateia, essa médica ficou com muita pena dessa senhorinha. E adotou essa senhorinha como se fosse um parente seu, como se fosse alguém conhecido. Todos os dias, antes de começar o plantão, ela ia lá, visitava a velhinha, via se ela não estava precisando de alguma coisa, às vezes trocava, que ela estava de xixi, precisava trocar, trocava, via se ela não estava sentindo dor. E aquela médica, ateia, não acreditava em Deus, começou a cuidar daquela velhinha. E aquela velhinha, vendo que já estava perto a sua hora da partida, da última vez que a médica foi levar uma coisinha para comer, um aperitivo para comer, aquela velhinha chegou, pegou na mão da médica e disse assim, minha filha, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. A médica até disse, não, mas que isso, é mais do que a minha obrigação. Não, minha filha, não. Eu tenho uma herança muito grande. Eu tenho muita herança. Eu sou muito rica. Deus me abençoou muito. E eu quero te dar algo. Eu quero te dar algo que você merece. Até muito mais do que isso. Aquela médica ficou meio sem graça, pensando que aquela senhora talvez iria oferecer a sua fortuna ou a sua grande conta bancária. Não. Não é nada disso. Aquela senhora continuou dizendo, eu tenho uma grande fortuna e sou muito abençoada por Deus e tenho uma grande bênção no céu. E eu quero, minha filha, a partir de hoje, transferir todos os meus créditos que eu tenho com Deus para a sua conta. A partir de hoje, minha filha, quando você precisar de alguma coisa, quando você precisar de Deus, você clama por Deus e pede a Deus que lhe ajude pelos créditos e pelo amor que Deus tem por mim, por eu ser serva de Deus. E no mundo espiritual, aquela irmã, aquela senhorinha fez uma transferência de bênção e morreu. Morreu como uma indigente, foi sepultada. Uma vez passado algum tempo, a médica, dentro da sua casa, recebeu um telefonema de urgência, dizendo que seu filho tinha sido atropelado e acidentado em uma batida de carro. Naquele momento de desespero de uma mãe, completamente desesperada, e só quem é mãe sabe disso, sem poder ter o seu filho por perto e ver o seu filho, aquela mulher mesmo ateia, ela se ajoelhou na sala e disse, Deus, se tu existes
E se aquela senhora, se o que aquela senhora falou comigo foi verdade, eu quero fazer um saque. Eu quero sacar todos os créditos que aquela senhora deu para mim. Eu sei que eu não sou merecedor, eu nem acredito em vós. Mas pelos créditos que aquela senhora me deu, se é que tu existe, eu quero realizar um saque, porque eu estou precisando que o Senhor socorra o meu filho. E interessante que quando ela acabou de fazer isso, imediatamente surgiu uma segunda notícia, que naquele mesmo instante, o seu filho estava sendo operado, estava passando bem, e que a recuperação pelos médicos foi considerada como um milagre. Olha que coisa interessante, né? Você ter crédito para você pedir a Deus é algo tremendo, né? Que às vezes a gente só pede a Deus para fazer, não, Senhor, faz. Mas o que nós temos feito por Deus? Então, olha só, um ato de bondade daquela mulher foi recompensado. Foi recompensado. Aquela médica que era até acreditava em Deus, olha isso, ela estava no nível 2 do amor, da misericórdia. Ela estava no nível 2. Olha só, mais do que eu e você que está na igreja todo dia, todo domingo. Aquela médica, ela foi capaz de amar aquela velhinha sem nunca conhecê-la. Então é o nível 2. Mas pensa que acabou o nível 2? Não. Existe o nível 3 de amor. E esse nível 3 de amor é o mais forte. É a capacidade de amar os nossos inimigos. Aquelas pessoas que nos querem mal. Esse agora a coisa apertou. Agora segura o cinto aí, aperta o cinto aí. Porque agora realmente isso são para os fortes. São para os fortes. Então se você que não saiu do nível 1, você tem que melhorar muito ainda. Se você já está no nível 2, beleza, vamos avançar mais um pouco, porque existia um homem doutor da lei que foi procurar a Jesus dizendo, Senhor, como é que eu faço para receber a salvação? E Jesus disse, não vede as leis dos profetas? Ele disse, sim, Senhor, eu tenho cumprido. E o homem querendo se gabar de que tinha cumprido todas a lei mosaica, que por isso era considerado salvo, ele diz, eu tenho feito de tudo, tenho ajudado os pobres, ajudado aqueles que são meus familiares, ajudado aqueles que eu não conheço, eu tenho ajudado. E Jesus disse, pois é, então falta o nível 3, que é a capacidade de você amar aquela pessoa que não fecha com você, que não tem a sua religião, o samaritano. E Jesus então conta a parábola do bom samaritano, em que passou o levita, passou o sacerdote, e foi exatamente o bom samaritano que foi socorrer aquele judeu que estava caído moribundo à beira da estrada. Ou seja, naquela parábola, Jesus apresentou aquele doutor da lei, que por mais que ele fosse bonzinho, e ele estava querendo se justificar, porque a Bíblia diz, ele querendo se justificar, por mais que ele fosse bonzinho, Jesus falou assim, não, meu filho, você não passa do nível 2. Você é muito bom sim, mas você está no nível 2, sabe por quê? Você ajuda seus familiares, você ajuda os desconhecidos, mas quando se trata de samaritano, você joga pedra. Quando se trata de samaritano, você quer matar. Quando trata de samaritano, você fecha a porta. E Jesus disse, não, agora, você que acha que está bonzinho, que é o bambambam, você que acha que é o cara, você que já está no nível 2, opa, eu te apresento o nível 3 de amor. Eu te apresento o nível 3 de amor, que é o quê? A capacidade de amar os seus inimigos. Sabe aquele samaritano que você fala que não presta? Sabe aquele samaritano que você fala que não é crente? Sabe aquele samaritano que você fala que não vai com a sua cara? Sabe aquele samaritano que você não conversa? Pois é. Você não quer receber o raio-x do seu coração, saber? É ele que você tem que amar. Você tem que ter a capacidade de amar os seus inimigos. E este, irmão, é o nível mais difícil. Digamos que é o nível dos santos. Homens e mulheres que viveram uma amizade, uma intimidade com Deus tremenda e que nós devemos levar como exemplo. Jesus, ao ser cravado na cruz, ele dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E aí deixa eu acalmar o seu coração.
Não tem nada a ver de que você tem que amar os meus inimigos, que eu tenho que abraçar os meus inimigos, que eu tenho que beijar os... Não é nada disso, não. Não é esse amor irracional, não. Peraí, para aí. Preste atenção, que a palavra de Deus está falando. Que tem gente que fala assim, eu tenho que amar os meus inimigos. Então, peraí, vem cá, meu inimigo, me dá um abraço aqui. Não é nada disso, não é nada disso que Jesus está falando. Não, pastor, Jesus falou lá em Lucas capítulo 6. Olha o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 6. É um problema, gente. A Bíblia na mão de quem não tem o conhecimento é complicado, porque às vezes a pessoa vai ler lá, Jesus falou para parar a bola, aí ó, parar a bola, não pode jogar futebol, porque tá aqui ó, parar a bola, tá? Não, irmão, não é parar a bola, não, é parábola. Parar a bola. Então é complicado, então preste atenção, vamos avançar, vamos estudar a palavra de Deus, né? E aí eu abro um parênteses, né? Talvez seja por isso que a Igreja Católica Romana proibia as pessoas de ler a Bíblia, para não ter essas interpretações dúbias, né? Capítulo 6, Jesus fala, Lucas capítulo 6, versículo de número 29, Jesus fala assim, ó, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tiver te tirado uma capa, não recusas a túnica. Peraí. Ao que te ferir uma face, oferece também a outra. Será que Jesus estava dizendo aqui para a gente ser bobo? Quer dizer, bateu na minha cara. Aí eu falo assim, bate nessa aqui também, bate aqui também. É isso que é para fazer? É isso, irmão. Que interpretação é essa? Isso não existe, não é nada disso que Jesus está mandando fazer, não. Presta atenção no contexto, porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Aonde que alguém bate na minha cara e eu vou dar outro e dizer assim, vem cá, bate aqui também, bate aqui também. O que é isso? Eu vou estar incentivando aquela pessoa a ser mal duas vezes? É isso? Eu vou estar incentivando o carrasco a ser mal duas vezes? Quer dizer, bate aqui, aí a pessoa, já me deu um tapa nessa cara, aí eu viro e falo assim, bate aqui, aí vai bater mesmo, vai dizer assim, para você largar de ser abusado. Eu vou bater para você largar de ser abusado. Toma-lhe outra bofetada também. É isso que Jesus estava dizendo que é para fazer? Não, irmão, não é isso que Jesus estava falando para fazer. A gente tem que ler e tem que entender. Vamos ler lá em João capítulo 18. Vamos lá. Jesus no julgamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 18, versículo de número 20. Olha o que está dizendo aqui, ó. E Jesus lhe respondeu. Jesus estava sendo julgado. Estava lá diante do Sinédrio. E aí Jesus falou, eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada lhe disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram, se é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu tenho dito. Versículo de número 23. E tendo dito isso, preste atenção, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Cristo. Olha só, deu uma bofetada em Jesus Cristo. Ó. Pá! Na cara. Deu uma bofetada em quem? Em Jesus Cristo. Versículo de número 2, dizendo, assim que responde ao sumo sacerdote, aí o versículo 23, o que Jesus fez? Aí Jesus virou a cara e disse, bate nessa aqui também, porque eu ensinei isso. É isso que Jesus fez? Não. Olha o versículo 23. E Jesus respondeu, se eu falei mal, dá o testemunho do mal. E se eu falei bem, por que você me bate? Por que você me fere? Então, entenda bem, nem Jesus ofereceu a outra face para o outro. Nem Jesus fez isso. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter cuidado, porque senão vai pensar que nós, os cristãos, somos bobo. A pessoa querendo me matar, a pessoa com a faca para me apunhalar pelas costas, e eu vou, porque Jesus amou, eu vou ter que ir lá abraçar ele, vou ter que beijar ele. Nada disso, nada disso. Nem Jesus ofereceu a outra face para o outro, que bateu nele. Pelo contrário, Jesus, dentro do que era direito, Jesus falou assim, se eu falei bem, se eu falei mal, me prova que eu falei mal. Mas se eu falei bem, por que você está me batendo? Por que você está me batendo?
Então a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem coisas, porque agora a gente está falando de inimigo. Agora a gente está falando de pessoa que quer o seu mal. Agora você está falando de pessoa que quer o seu mal. E Jesus fala que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como as serpentes. Jesus não quer um amor irracional de um animal. Jesus não quer. Jesus quer que nós amamos, mas amamos de forma racional. Então, se uma pessoa lhe fez o mal, não é para você ir lá calambendo ela, não. Não é para você ir lá e ter que abraçar e conviver com ela, não. Perdão é uma coisa. E perdão não restabelece relacionamento. Eu tenho que perdoar o meu inimigo, independente dele pedir perdão ou não. Você está entendendo? Tem gente que fala assim, não, eu perdoo, eu até perdoo. Mas só se ele vir aqui, de joelho, dobrar o joelho, me pedir com o joelho dobrado para eu perdoar. Que isso, irmão? Que isso? Mas tá por fora, tá voando na batatinha. Tá por fora. Não é nada disso que é ser cristão. O cristão, ele vai amar o seu inimigo à distância. Ele é capaz de amar o outro à distância, até para se manter seguro, até para se precaver, até em vista da sua integridade física. Não ficar com pouca vergonha na cara, cheirando, visitando, tomando um cafezinho junto, lambendo um outro. Eu não vou ficar fazendo isso. Eu sei que aquela pessoa é meu inimigo. Eu sei que aquela pessoa não me quer bem. Eu sei que aquela pessoa me quer mal. Mas o meu coração não odeia. Eu sou odiado, mas não odeio. Eu sou perseguido, mas eu não persigo. Eu sou ofendido, mas eu não ofendo. Eu sou esbofeteado, mas eu não esbofeteio. Esbafoteio. Tá entendendo? É isso que é amar o inimigo. Então Deus não quer que você seja uma lebrezinha voando serelepe para a armadura, para a arapuca. Deus não quer você isso, não. Deus quer, inclusive, que você saiba se defender quando uma pessoa lhe falar uma palavra. Eu sou muito assim, irmãos. Eu sou muito direto. Eu sou muito direto. Algumas pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, sabem. A pessoa vem do meu lado, não sei de que, não sei o que lá, não sei o que lá. Na hora é falsidade. Eu falo assim, fulana, não seja falsa. É na lata. Não seja falsa, fulano. Não seja irônico com o colega. Tá com ironia com o colega. É na lata. Aí a pessoa fala assim, a pessoa que pensa, mas não, o pastor, não sei não, o pastor não é bem cristão não. O quê? Não é cristão por falar a verdade? Não é cristão por sinalizar quando a outra pessoa está sendo falsa com você? Não, eu estou sendo verdadeiro, eu estou falando a verdade daquilo que eu estou observando, daquilo que eu estou vendo, a falsidade com o outro, a arapuca com o outro, eu vou denunciar, eu vou falar. Mas aí que tá. Independente de tudo, eu já vou liberar perdão no meu coração. Irmãos, liberar perdão não depende do ofensor vir te pedir perdão. E amar se pode amar à distância. Quando Jesus disse para dar a outra face, Jesus estava dizendo assim, olha, quando você tiver uma péssima experiência, você não desista da vida. Você não entregue os pontos. Você não condene todo mundo. Esteja aberto para viver uma nova experiência dentro daquela própria realidade. É isso que Jesus está dizendo. Por exemplo, se alguém lhe trair, olha que a traição é pior do que uma bofetada, né? Às vezes é preferível bofetear do que trair. A traição, porque traição é algo que envolve confiança, né? Envolve confiança. Então, o que Jesus está dizendo? Alguém lhe traiu, foi como uma bofetada em você. Mas o fato de você ter recebido essa bofetada, essa traição, Jesus está dizendo, continue acreditando. Você ainda tem um outro lado. E no outro lado da face, você pode receber uma bofetada, mas você pode receber um beijo. Você pode receber um carinho, um afago. Ou seja, não desista da vida. Se você teve uma experiência ruim, não desista das pessoas. Porque o que algumas pessoas fazem? As pessoas fazem o seguinte, as pessoas desistem. Elas são traídas, são decepcionadas por pessoas, são esbofeteadas da pessoa, e aí a vida delas acaba. Desistem ali mesmo.
Aí coloca um adesivo assim no carro. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Que isso, gente? Que isso, gente? A pessoa coloca isso. Eu já vi isso no adesivo no carro. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu adoro os meus cachorros. O que é isso? São pessoas que tiveram a face machucada, esbofeteadas e não foram capazes de seguir com a vida e oferecer a outra face, no sentido de que acreditar que por mais que ela foi machucada por aquela pessoa, existem outras pessoas que podem a fazer feliz, que a amam, que a querem bem, que as pessoas não são todas iguais. Existem pessoas ruins, mas existem pessoas boas. A bondade ainda tem no mundo, sabe? Isso é a outra face. É isso que Jesus diz. É a capacidade de você acreditar de que aquela experiência ali foi ruim, mas existe uma outra face. Quer dizer, você ainda tem o outro lado do rosto. Entendeu? Se aquela experiência foi ruim, o outro lado do rosto, vamos acreditar. Você ainda tem o outro lado. Quem sabe no outro lado você pode ser beijado, acariciado, amado, ou você pode ser esbofeteado também, não sei. Mas o que Jesus disse ao contar isso, sobre isso, era nunca desistir da vida, nunca desistir mediante uma experiência ruim que você teve do outro. Então, amar o inimigo, a gente tem que ter cuidado que está entrando nesse nível aí, não é você ter que tomar cafezinho com ele, não. Não é você ter que visitar a casa dele, não. Não é você ter que ficar lá de papo, mil maravilhas com ele, não. É você se colocar no seu lugar, é você ter a capacidade de liberar o perdão no seu coração, independente dele te pedir ou não. Se amanhã depois ele vier te pedir ajuda, você pode oferecer a sua ajuda àquela pessoa, mas você não tem nada contra ela. Então o problema não é ser perseguido. O problema é você se tornar um perseguidor. O problema não é você ser odiado. Jesus disse, em meu nome sereis odiado. O problema é você odiar. Entendeu? Que o problema é você, não é o outro. Independente da situação do outro. É a capacidade de amar. E Jesus vai se defender. Jesus diz, por que você está me... Se eu falei que é o bem, por que você está me batendo? Jesus, nem Jesus deu a face. Então preste atenção. Quando eu falo de amar o inimigo, eu estou falando de você ter a capacidade de liberar o seu perdão dentro da posição que Deus te colocou, sem sair da posição que Deus te colocou. Porque aquela pessoa, ela vai ser seu inimigo até Deus tocar no coração dela, ela se converter, ela vai ser seu inimigo. E todos nós temos inimigos. O que nós não podemos é ser inimigo. Hein? Então o terceiro nível de amor é esse amor forte, que talvez eu e você não tenha. Porque quando alguém nos faz mal, o que a gente faz? A gente dá o troco. É isso. Esse revela o nosso atraso espiritual. Essa sensação de dar o troco. Essa sensação de espera que quando ele precisar de mim, ele vai ver. Isso aí mostra o nosso atraso espiritual, irmãos. É o atraso espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está orando, para que o nosso amor tenha raiz, para que sejamos alicerçados no amor. E não é amor para com Deus, não. É amor para com o próximo. Porque se eu não amo o meu próximo, quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Tá entendendo aí a situação? Como é que a coisa é séria? Então, está enraizado. Esse amor tem que ter raiz no nosso coração. E como eu falei, hoje eu não quero ficar só na teoria, não. Hoje nós vamos desenhar, vamos escrever no caderno a prática do amor. Porque eu estou cansado de irmos em igrejas, ouvirmos sermões, ouvirmos palavras bonitas acerca do amor, e na hora do vamos ver, e na hora do pega pra capar, na hora lá do vamos ver mesmo, a coisa não funciona. É um querendo matar o outro, é um com falsidade com o outro, é um usando a Bíblia, Gente, eu fico um absurdo, usando o altar da igreja, abrindo a Bíblia para poder ler uma palavra, para poder atacar o outro. Que isso? Sangue de Jesus tem poder. Que é isso?
Que é isso? Você usar a Bíblia para poder atacar o seu irmão? Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Você não tem nada de cristão. Você não tem nada de cristão. Você usar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, para poder prejudicar o seu irmão, para poder envergonhar o seu irmão, que é isso? E é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Então, a gente tem que parar e pensar, analisar e ver essa situação aí. Versículo de número 18. Para poder descompreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Então, olha só. Eu só conheço o amor de Cristo depois que eu consigo conhecer o amor com o meu próximo. Aí eu vou conhecer o amor de Cristo. E aqui, Deus me deu um tema para esse versículo 18, que se você for líder de jovens, você pode até botar para fazer congresso, quando puder voltar, né? A gente voltar a poder congregar. É o amor de Deus em 3D, em 3 dimensões. Ó, largura, comprimento, altura. Largura, comprimento e altura. 3D, 3 dimensões. É esse cubo, né? Vamos dizer assim, é um cubo. Essa figura geométrica espacial, tridimensional, com largura, comprimento e profundidade. E nessa piscina, vamos botar numa piscina, largura, comprimento e profundidade. E nessa piscina de águas, e nessa piscina de amor nós temos que mergulhar. Eu só vou compreender o amor de Deus se eu for capaz de compreender o amor ao próximo. Não é o contrário, não é amar a Deus e o próximo. Eu vou amar o próximo e isso eu vou entender o amor de Deus. É o que está falando aqui. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda que conheçamos o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Então, vamos supor, eu falei aqui de um cubo, né? Vamos pensar numa piscina que tem largura, comprimento, profundidade, altura, uma piscina. É tridimensional. Você se mergulha ali. Só que quando você mergulha ali, em se tratando do amor de Deus, você se mergulha no infinito. Gente, eu estava vendo um site de astronomia. Não é astrologia, não. Astronomia. De astronomia que fala a grandeza, as grandezas. Aí mostra o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, o tamanho de estrelas 100 vezes maior que o Sol. Você tem noção do que é isso? A nossa galáxia há anos-luz, há bilhões de anos-luz. Você tem noção da grandeza do universo? E você tem noção da grandeza do amor de Deus. É por isso que fala que conhecer o amor de Cristo excede a todo entendimento. Não tem como a gente entender Deus, compreender Deus. Deus é muito grande, eu já falei isso aqui de novo, aqui ele está falando, excede a todo entendimento. Pobre homem mortal, querer entender o amor de Deus. Versículo de número 7 diz, para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade de entender o amor de Deus. Até que eu me tornei pai de uma criança especial, de um filho especial. E quando eu me tornei pai de um filho especial, eu pude ver e entender perfeitamente o que é o amor de Deus. Uma criança especial, ela não age dentro da normalidade que uma criança normal agiria. Ela tem as suas limitações, mas eu fico pensando, talvez você não tenha um filho especial e não vai entender o que eu vou falar aqui. Talvez o que você sinta é pena. Poxa, coitado de fulano, coitado de ciclano, porque tem um filho especial. Mas para quem tem um filho especial é diferente. A gente não se sente pena de nós. A gente não se sente pena. É muito interessante o amor de Deus. Eu quero compartilhar essa experiência com você para que você entenda o que é o amor de Deus. Para você que é de fora, para você que tem filhos saudáveis, aparentemente normais, né? Talvez você fique assim preocupado e com pena, poxa,
Ai, que pena que eu tenho que fulano ter um filho especial, ou um filho, uma criança que nasceu sem os braços, uma criança que nasceu sem as duas pernas, uma criança que nasceu sem enxergar, cega. Meu Deus, coitado desses pais. É diferente. É diferente. Deixa eu te falar o que é a força do amor. É porque você não é pai de uma criança especial, mas eu sou pai de uma criança especial. Eu vejo. O amor, irmãos, é tão grande, é tão tremendo, que se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, deixa eu trocar o seu filho, deixa eu te dar uma outra criança no lugar desse aí. Esse aqui eu vou sumir com ele, eu vou desaparecer com ele, esse aqui que tem limitações, que tem problemas, eu vou tirar ele aqui e vou te dar uma outra criança, outro filho para você, bonitinho, todo normalzinho, todo bem. Você não aceita. Você não aceita. Quem é pai de criança especial entende o que eu estou falando. O amor, ele é grande. O amor que Deus coloca no nosso coração parece que compensa. É algo compensador pela luta, pela prova que nós estamos passando com aquela criança. É compensado com o amor. O amor é até maior. O amor é até maior. Sim, é até maior. O amor é até maior, porque aquela criança depende de você, ela está totalmente dependente de você e você então a ama. Você não a trocaria por nada neste mundo. E agora trazendo para o lado especial, para o lado espiritual. Você acha que nós somos filhos normais para Deus? O filho normal de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o filho normal de Deus. Nós somos filhos muito que anormais, muito que especiais. Nós somos filhos para Deus muitos problemáticos, muito com problemas, com muitas limitações. Nós somos muito difíceis para Deus. Aqui, mas deixa eu te falar. Deus nos ama do jeito que a gente é. Desse jeito doidinho mesmo. Desse jeito doidinho, maluco que a gente é. Sabe? É desse jeito mesmo. Deus não te troca você por ninguém. Deus te ama. Esse é o amor de Deus. É entender o amor. Não dá para entender o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que está falando aqui. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. O que eu contei aqui para você é apenas uma experiência. Hoje eu vejo que Deus me ama do jeito. É o amor de um pai por um filho que é especial. É o amor de um pai, sabe? O problema é que muitas das vezes nós temos dificuldade, porque o amor de pai, a visão de pai que nós temos foi daquele pai que nos bateu, aquele pai que nos espancou, aquele pai que nos tratou mal, aquele pai que foi terrível na nossa vida, ou em alguns casos, até mesmo em algumas pessoas, aquele pai que estuprou, aquele pai que molestou. Então a pessoa vem com essa visão de pai. Então tem dificuldade para entender o amor de Deus. Mas eu quero que nesta noite você entenda que Deus te ama. E o amor de Deus, ele é insondável. Deus não te trocaria você por ninguém. É tanto que Deus te fez assim, do jeito que você é. E Deus acredita que você tenha capacidade de melhorar. Deus apostou em você, te elegeu, te predestinou, te deu, votou em você, acreditou em você, que você desse jeito é capaz de melhorar. Amém? Então, para que mais que ele ora? Ele ora, então, por 3 causas. Que temos uma família nos céus, ele ora para que sejamos fortalecidos no nosso homem interior, ele ora para que Cristo habita no nosso coração, ele ora para que possamos compreender, e não só compreender, porque compreender é quando eu vejo o tamanho da piscina e falo, ela tem tanto de largura, tanto de altura, tanto de profundidade. Isso é compreender. Agora, conhecer é quando eu me lanço na piscina. Entendeu? Então, quando ele compreender e conhecer o amor de Cristo em 3 dimensões, né? Embora saibamos que a gente não consegue compreender tudo, a gente só vai compreender parte, devido à nossa limitação, né? Essa dimensão, existe uma 4ª dimensão que eu não vejo, que eu não tenho como, pela minha limitação humana de compreender, mas Deus quer que a gente não só veja essa piscina, mas mergulhe nela. Amém? E o 4º e último motivo, que nós sejamos cheios de Deus, porque aqui fala, ó,
Versículo 19. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Deus tem que estar em nós. E essa cheio de Deus é uma palavra chamada entusiasmo. Que a pessoa fala assim, fulano, você está tão entusiasmada hoje. O que significa a palavra entusiasma? Entusiasmado, cheio de Deus. É Deus dentro de você. É a força que vem de Deus. Ao ponto de, como Maria andou com Jesus na barriga, você possa andar com Jesus no coração. É a pessoa que fala assim, fulano parece que tem um rei dentro da barriga. Aí você pode dizer assim, não, você falou errado. Eu não tenho um rei dentro da barriga. Deixa eu te falar aqui, eu tenho um rei dentro do meu coração. É isso. É você andar de peito aberto, acreditando que esse entusiasmo de Deus, que joga fora toda a tristeza, que joga fora toda a amargura, e você acreditar que você tem um Deus dentro do seu coração. Você não tem um rei na barriga, não. Você tem um rei dentro do seu coração. Amém? Então, o que ele orou para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Por isso que a gente participa do pão, por isso que a gente come do cálice, bebe do cálice. A gente, quando participa desses elementos, a gente está trazendo a representação do corpo e do sangue de Cristo para dentro de nós. É trazer Deus para dentro de nós, para morar dentro de nós. Por isso que é importante você participar da Santa Ceia. Não importa quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, não importa o tempo que a sua igreja faça, mas é importante você participar do pão e do cálice, que é figurativo, você está trazendo Deus para dentro de você. Amém? Segundo o poder de Deus. Agora, número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que nos opera em nós. Agora, olha que coisa interessante. Vamos fechar agora o versículo 20. Paulo estava orando para quem? Paulo estava orando para os Efésios. Não é isso? Ele estava querendo abençoar os Efésios. Só que quando ele termina a oração, ele escreve profeticamente assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Observa bem, Deus pode fazer muito mais do que aquilo que eu peço e que eu faço. Ele estava profetizando aqui. Paulo não sabia que essa carta ia chegar hoje, no ano 2020. Essa carta ia chegar aí na sua mão. Essa carta ia chegar no Brasil, em todos os países cristãos, e que todos os países cristãos iriam falar o nome dele, do apóstolo Paulo. Então ele estava orando para quem? Para os Efésios. Ele estava pedindo para quem? Para os Efésios. O que Deus fez? Deus fez muito mais do que ele pediu. eu acho isso tremendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O que ele estava pedindo ali? Hein, irmão? O que ele estava pedindo ali? O que ele estava orando ali? Não é para a igreja de Éfeso? E ele achando que estava orando para a igreja de Éfeso? E agora? Ele está orando para todo mundo cristão. A oração dele ficou impressa para todos os cristãos no mundo todo. Mais de 4 bilhões de cristãos ouvindo a oração do apóstolo Paulo. Verdadeiramente, Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É por isso que nós temos que acreditar, ao terminar a oração, saber que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Sabe? Parar de fazer aquelas orações mandonas em Deus. Vai lá, Senhor, visita agora, entra lá, Senhor, visita agora, vem, visita agora, Senhor, entra lá. Não, que isso? Quem é Senhor aqui? Quem é o Senhor? Parece que eu posso ver Deus batendo continência para você. Sim, Senhor, as suas ordens, pode mandar que eu faço. Que isso? Não, em momento nenhum Paulo teve essa postura. Paulo orou para o Senhor, eu tenho o desejo que os meus irmãos em Éfeso sejam abençoados, mas eu tenho certeza que mais que o meu querer é o teu querer, mais que a minha vontade é a sua vontade. Aprenda a abrir o seu coração para Deus, mas no final ter a humildade de reconhecer que é a vontade de Deus que é soberana e que Ele tem o melhor para você. Então, eu acredito que o apóstolo Paulo falou isso aqui sem pensar. Profeticamente, Deus usou ele em profecia. Profeticamente ele falou,
aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente. Quer dizer, ele pensava que estava abençoando, orando os Efésios, e Deus falou assim, Paulo, você está pensando muito pequeno. Você está achando que essa carta vai só para a igreja de Éfeso? Essa carta, Paulo, vai para a igreja minha do mundo inteiro, por os séculos dos séculos. Oh, aleluia! Tá vendo? Tá vendo? Você achando que Deus vai fazer uma coisinha pequena e Deus faz coisa grande. Confia no Senhor, confia no Senhor. Segundo o poder que em nós opera. A este, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui ele fala que o objetivo da igreja é glorificar a Deus. Então, glória a Deus. Sempre damos glória ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? E a gente encerra por hoje esse estudo. Eu acredito que tenha falado tudo. Ah, sim. Vamos à parte prática agora do nosso amor. Treinamento do nosso amor. Treinamento do amor. Exercício prático. Vamos lá. Primeiramente, pagar todas as pessoas que eu devo dinheiro. Todas as pessoas. Sim, porque esse dinheiro que você pegou emprestado é do suor e do pão e do suor do outro. E você que vive pegando as coisas emprestadas para os outros e não paga, você está roubando do seu próximo. Então você deve sim pagar suas dívidas àquela pessoa que você pegou emprestado. Segundo, vamos botar em prática o amor. Respeitar o tempo do outro, ou seja, nunca chegar atrasado em um compromisso. Porque, olha, quando eu chego atrasado em um compromisso, claro, não estou falando aqui de uma eventualidade que aconteceu uma vez, não estou falando. Estou falando daquela pessoa que não tem palavra. Daquela pessoa que fala assim, ó, 6 horas eu tô aí, fulano. Aí só vai aparecer 8 horas. Aí a pessoa já até sabe. Não, que hora que ele falou? 6 horas, ih, lá para 8 horas ele tá chegando aqui. Gente sem palavra. Eu não estou falando de uma eventualidade que aconteceu, de um dia que você se atrasou, não. Eu estou falando de uma eventualidade de pessoas que fazem sempre isso. Porque a partir do momento que eu me atraso, eu estou dizendo para o outro assim, ó, a minha vida é mais importante que a sua. Eu te faço você esperar. Você pode esperar, eu não. Eu tenho que fazer minhas coisas primeiro. Então, quando você é uma pessoa furona, você marca as coisas e não cumpre, você fala com outro que vai e não vai, você marca com outra pessoa e deixa a pessoa esperando, plantada lá, igual uma bananeira, deixa a pessoa plantada lá te esperando, você está dizendo para aquela pessoa, o meu tempo é mais importante que o teu. Eu falei que nós íamos passar dever para casa, exercício. Exercícios. Vamos lá, agora é prática, que a gente falou somente de teoria, agora é prática. Vamos lá, 3. Exercício número 3. Esse dinheiro que você tem, é só para você e para sua família, para encher sua barriga da barriga da sua família? Vamos lá, vamos pensar aqui. Então quer dizer que você trabalha a semana toda só para o seu conforto, só para o seu bem. É? Você já fez uma boa caridade? Você já ajudou alguém que precisa? Você já viu se tem algum irmão precisando de alimento, precisando de alguma coisa? Você seria capaz de pegar um pouquinho do seu dinheiro e doar para aquele irmão que precisa? Não, né? Você não doa nem para a igreja, né? É só para você, né? Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada, né? Exatamente. Isso mostra o nível do amor que está no nosso coração. Eu falei que nós vamos passar a dever para casa para poder ser prático aqui. Porque não é para falar só em teoria, irmão. Não é para falar em teoria. Eu quero prática, eu quero amor em prática, eu quero caridade. Caridade é... Amor é uma coisa, caridade é, apesar de ser a mesma palavra, mas a caridade é o amor em ação. Então vamos listar, vamos continuar. Dinheiro. Você acha que alguém que não é capaz nem de ajudar a obra de Deus, irmão, vai ajudar uma pessoa que ele não conhece? A caridade que ele faz é dar dinheiro pro filho dele. Ó, parabéns, que caridade boa, né? Dar dinheiro pro próprio filho. Tá certo. Você está exatamente no nível 1. Enquanto na realidade Deus quer você no nível 3. Que eu já falei aqui. Vamos botar em prática mais? Vamos lá? Vamos perdoar?
Vamos perdoar. Arruma uma pessoa aí que você tem uma pinimba com ela. Vamos uma pessoa que você tem raiva dela. Ou eu falei que a gente vai botar exercício prático aqui pra semana. Caça essa pessoa que você tem ódio no seu coração, que você quer dar o troco, que você quer se vingar. Essa pessoa é aí, essa pessoa mesmo que vem na sua mente. Vamos liberar perdão pra ela. Não quer dizer que você vai ter que ficar na casa dela cheirando. Mas vamos liberar perdão? Vamos lá? Vamos ver se você consegue. Vamos botar em prática esses ensinamentos da igreja, que você tem vindo da igreja. Vamos liberar perdão para ele. Independente de pedir perdão, né? Ele pode nem te ver mais. Ele pode nem encontrar com você. Não precisa nem te pedir perdão. Já libera. Já libera. Já libera o perdão. Você é capaz? Tá, vamos no número 6. Vamos parar de falar mal, né? Vamos parar de falar mal dos outros. E aceitar a possibilidade daquele que erra. Sem ser taxado de preconceituoso. Você que não aceita o erro do seu irmão, não perdoa. Isso é algo também terrível. Revela a falta de amor no coração. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, exercício prático. Ó, perdoar a quem errou. E aí eu não estou falando que errou com você, não. Errou na vida. Errou na vida. Cometeu um erro na vida, errou. Sabe, cometeu uma falha, não sei o que é, o que a pessoa teve, errou. Você é capaz de perdoar? Sabendo que aquela pessoa quer mudar de vida, aquela pessoa quer transformar a sua vida, quer viver uma vida assim, você é capaz de perdoar? Não, né? Não perdoa de jeito nenhum. Né? Sempre vai ser a ex-prostituta, né? Sempre vai ser ex-homossexual, ex-prostituta, não é verdade? A gente não perdoa de jeito nenhum, sempre coloca o passado na frente e não permite as pessoas recomeçarem, né? Não permite as pessoas, não acredita nas pessoas na possibilidade de recomeçar uma vida nova. Isso tudo nós estamos falando do amor de Deus no nosso coração. Sabe aquela pessoa que você está matando? Matando como? Mas eu não mato ninguém, não tem nem arma em casa. Quem disse que você não tem uma arma em casa? A palavra de Deus fala que tem uma arma poderosa, que é a nossa língua. Aquela pessoa, você não mata, você não pega uma arma, você não pega uma espada, você não pega uma faca, você não dá uma facada na pessoa, mas você não dá na pessoa porque você não pode, ou porque você é covarde. É porque você não pode, porque você faz coisa pior, você mata a moral da pessoa. Você fala mal da pessoa pro outro com o intuito de te prejudicar, para que o outro também fique olhando aquela pessoa com cara feia. Você contamina a outra pessoa também com a sua fofoca. Isso é cristão, irmão? É isso que é o sentimento cristão? Então, eu estou falando aqui que a gente vai fazer exercício prático. Isso eu estou pensando aqui também para mim. Estou pensando o que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu penso isso, Senhor, como eu tenho que melhorar? Meu Deus do céu. Preciso melhorar muito. Preciso melhorar muito. A vontade, às vezes, que eu tenho de dar o troco em determinadas pessoas, meu Deus, eu falo, isso não tem nada de cristão na minha vida. Senhor, tem misericórdia. E às vezes vem a oportunidade, né? Vem a oportunidade, vem na sua mão, dizendo assim, ó, fulano te prejudicou, agora tá aqui a faca e o queijo, puxa o tapete, você pode. Né? Aí vem aquela vozinha do demônio, isso, dá o troco, vai. E aí vem o Espírito Santo de Deus e fala, opa, você pode ser perseguido, mas se tornar um perseguidor, não. Você pode ser caluniado, mas ser um caluniador do seu irmão, não. Isso eu não admito. E aí você abre mão, né? E você procura viver a prática do amor. Então, meus irmãos, eu fecho aqui. Nós, enquanto igreja, precisamos falar mais do amor de Cristo. Precisamos falar do amor de Cristo. A gente está muito na teoria. As pessoas estão achando que servir ao Senhor é botar uma saia comprida, ou botar um terno, uma gravata e ir para a igreja domingo, segunda e terça e quarta, assistir culto, cantar e voltar para casa. Eles acham que isso que é servir ao Senhor. Sabe? E fazendo coisas piores que o ímpio. Piores que o ímpio. Sabe? Sendo caluniadores,
falando mal, matando a imagem e a moral do próximo. Pessoas que não mudam. Estão com a faixa, uma capa de crente, veste uma roupa de capa de crente. É o terno, é a saia comprida, tudo não adianta nada, porque o coração está sujo, está podre. Está podre, sangue de Jesus tem poder. As mãos que fazem o bem são mais santas que os lábios que oram. As mãos que fazem o bem, olha o que eu ouvi aqui. As mãos que fazem o bem são mais santas que os lábios que oram. Lembra da oração lá do sumo sacerdote? Senhor, porque eu não sou como esse pecador desprezível, eu sou muito bom. Então as mãos que fazem o bem, às vezes se tornam mais santas do que os lábios que oram. Então, dá uma olhadinha aí no seu coração. Vê se você não está sendo falso com a pessoa. Vê se você não está sendo falso. Isso não é cristão, isso não é amor de Deus. Você agir com a pessoa com falsidade. Você entrar no grupo só para dizer, hoje eu tenho que participar, hoje eu tenho que estar no grupo, porque hoje eu tenho que ver a poeira pegar. Hoje eu tenho que ver, hoje a coisa vai pegar, hoje eu não posso faltar. E você entra no grupo só para ver a desgraça, para querer ver a confusão, para querer ver a baderna. Aí, e outra coisa, pior do que isso, ao invés de chegar aqui, oi gente, eu entrei aqui que eu quero ver hoje a cobra fumar, hoje eu quero ver o bicho pegar. Não, você entra e diz, oi, como é que está? Tudo bem? Está tudo bem com você? Olha, muita paz, tá? Muita paz para todo mundo. Além disso, você entra a falsidade. Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Eu estou falando isso daqui porque Deus está vendo. Deus está vendo. É isso que é ser cristão. Aí depois você pega uma Bíblia e coloca debaixo do braço e vai para a igreja. É isso? Então, meus irmãos, vamos procurar a prática? Vamos viver a prática? Vamos deixar um pouquinho a teoria? Vamos deixar muito de falar e passar a viver mais? Isso é exercício. Ó, exercício. Você tem que fazer força de vontade para você fazer. Bem? Que Deus nos ajude. Que bom. Obrigado aí que você ficou até agora. Eu acredito que você nem tenha ficado. Você teve que fazer suas coisas, que eu acho que eu passei do tempo. Mas tá gravado aí, depois você assiste quando você quer. Ó, e esse chapéu, esse óculos não é verdadeiro não, hein? Sem querer aconteceu aí que na hora que eu fui filmar, apareceu o chapéu e o óculos. Misericórdia, isso não é de Deus não, tá? Isso é o inimigo tentando atrapalhar a live. Mas tá bom, pelo menos chamou a sua atenção, pelo menos você ficou parado aí para ouvir a palavra de Deus, né? Às vezes Deus faz isso mesmo, Deus fala com o profeta, vai, anda pelado no meio da rua, e o profeta sai pelado no meio da rua, para chamar um pouco a atenção. Então eu estou bem tranquilo, eu nem tirei, porque eu já estava na metade da lição, quando eu descobri que eu estava com chapéu e com óculos, então eu nem tirei. Então vai ficar assim, porque Deus sabe o que faz, né? Quem sabe você ficou olhando aí pro meu chapéu, pro meu óculos, e foi ouvindo a palavra de Deus, isso que é importante. Ó, Deus te abençoe, tudo de bom, tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Amém? Então, no próximo domingo, às 19 horas, o nosso presbítero irmão Nivaldo vai estar realizando o nosso culto. Você pode participar conosco e assistir o nosso culto às 19 horas no próximo domingo. Amém? Deus abençoe e fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém? O chapéu e óculos é falso.